Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Peço para que não se esqueçam de deixar o like, para que nossos vídeos cheguem para o maior número de pessoas possíveis, fortalecendo assim nosso canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Essa história assombrou minha família por 4 gerações. Eu visitava meus bisavós frequentemente quando era pequeno. Meu bisavô era um homem alto, com senso de humor de um adolescente. Nós realmente nos conectávamos, apesar de nossa óbvia diferença de idade. Um dia meus avós me deixaram com ele e o clima na casa estava diferente dos demais. Ele estava sombrio e parecia mais calado em sua cadeira de balanço. Eu era jovem, mas sabia que algo perturbava e eu precisava saber o que era. Então, sem pensar, perguntei de maneira um pouco abrupta: "O que está te deixando tão chateado, velho?" Eu geralmente o chamava de velho como uma brincadeira e uma parte de mim esperava que a provocação verbal aliviasse a tensão. Felizmente, isso pareceu tirá-lo do mar de pensamentos em que estava mergulhado. Ele sorriu para mim e respondeu com uma voz um tanto baixa: "Você acharia que eu sou louco se eu te contasse uma história de fantasma?" Isso era estranho e um pouco característico dele, então quase recuei. Uma parte de mim pensou que ele estava começando a perder a sanidade, embora ele nunca tivesse demonstrado outros sinais. "Não, eu não acharia que você é louco", eu disse. Na verdade, eu não tinha certeza se acreditava nisso, para ser honesto. Parte de mim estava com medo de que ele pudesse fazer algo fora do comum. Algo sobre pessoas idosas enlouquecendo me assustava um pouco quando eu era criança. E depois de uns 20 segundos em silêncio, ele sorriu para mim e contou isso. Cresci com um jovem chamado Jeremias. Ele era meu vizinho da casa ao lado quando eu era criança. Jogávamos juntos quando jovens e éramos os melhores amigos durante o ensino médio. E quando eu entrei para o exército, ele foi para a faculdade. No entanto, quando finalmente voltei para casa, depois de ser destacado no Japão por 6 anos, nos reencontramos. Decidimos ir caçar no final de semana para colocar a conversa em dia. Afinal, 6 anos tinham se passado e tínhamos muito para contar um ao outro. Na noite anterior, arrumei minha mochila e tudo o que precisaria para levar para o final de semana. Mas quando chegou na manhã de nossa partida, algo no meu estômago estava estranho. Eu estava nervoso e não sabia bem o porquê. Durante toda a viagem, não conseguia acalmar os meus nervos e quase acabei desistindo de tudo, pensando que estava tendo algum tipo de colapso ou algo assim. No entanto, consegui superar e, mesmo um pouco contrariado, consegui chegar ao nosso destino. Estacionei minha caminhonete e Jeremias estacionou ao meu lado. Ele mencionou que estava sentindo um tipo de enjoo durante o caminho e eu falei que tinha sentido mesmo. Mas deixamos pra lá, pensando que talvez fosse a estrada e nada mais. Caminhando para dentro da floresta, encontrei uma clareira da qual não me lembrava inicialmente das outras vezes em que estivemos ali. O ar parecia leve, mas cada instinto meu me dizia para dar meia volta e ir para casa. Tentando não ouvir os meus instintos, eu insisti. E no meio da clareira, percebi que ouvia passos e respiração bem atrás de mim. O vento parecia girar em torno da clareira, e meus nervos finalmente se romperam, e eu queria ir embora. Disse a Jeremias para recuar um pouco, mas quando olhei para trás, ele não estava lá. Chamei por ele por um tempo e usei o apito que levei. Esperava que ele ouvisse e respondesse com o seu também. Quando ele não respondeu, corri em direção ao local onde estacionamos as caminhonetes. Mas a dele não estava mais lá, e eu fiquei profundamente irritado por ele ter me deixado sozinho na floresta, sem dizer nada. Só me restou sair de lá o quanto antes.
Voltei dirigindo furioso e segui em direção à sua casa para entender o que estava acontecendo. Quando cheguei, seus pais estavam lá. Quando ele completou 20 anos, seus pais tinham lhe passado a casa e não moravam mais lá já fazia alguns anos. Quando perguntei a eles sobre Jeremias, eles ficaram chocados e me deram a pior resposta que eu já imaginei ouvir. Me disseram que nunca tiveram um filho chamado Jeremias. Claro que fiquei muito confuso com isso, e eventualmente comecei a perguntar a nossos amigos na cidade se alguém havia visto ele. Mas ninguém jamais tinha ouvido falar dele. Ele não estava em nossos anuários ou fotos da escola. A única evidência de que ele existiu foi uma lista de coisas que empacotamos para a viagem de acampamento e que ainda tenho. Está desgastada e velha agora, mas tem o nome dele e o que ele deveria levar. Meu bisavô parecia um pouco abatido quando terminou a história, e eu realmente não sabia o que dizer. Me lembro de abraçá-lo e esperar que ele não estivesse perdendo a sanidade. Quando meu avô veio me buscar para voltar para casa, contei a ele que achava que seu pai poderia estar começando a precisar de mais ajuda. Comecei a contar a história que me foi contada, mas logo ele me interrompeu dizendo: "Ele não está começando a perder a sanidade ainda", disse meu avô. Ele conta essa história com aquele papel na carteira desde que eu era criança. Ele contou isso ao seu pai quando ele estava crescendo também. Eu acredito nele, ou pelo menos que ele realmente acredita nisso. Eu não sabia como lidar com isso, já que meu avô não acreditava em fantasmas, alienígenas ou qualquer criatura mística. Ainda penso nisso às vezes, desde que meu bisavô faleceu. E ainda tenho a lista de itens para a viagem de caça, que ele e seu amigo Jeremias deveriam ter levado. Se Jeremias era um espírito que o acompanhou em grande parte de sua vida, ou só algo criado por sua imaginação, acho que nunca saberemos. Aos 19 anos, logo após noivar, eu e meu noivo decidimos morar juntos. A casa não era lá essas coisas, mas como estávamos começando, decidimos que era lá que iríamos ficar. A casa tem a construção antiga e foi construída em 1926. E embora não acreditasse em fantasmas ou coisa do tipo nessa época, essa casa fez com que eu mudasse de opinião por várias vezes. A primeira vez que algo aconteceu foi logo após a mudança, já no primeiro mês. Estava no banheiro passando maquiagem para sair, quando vi e ouvi a maçaneta da porta balançar como se alguém estivesse tentando entrar. Presumi que era meu noivo e que estivesse brincando comigo. Então, abri a porta com tudo, mas ele não estava lá. Na verdade, não havia sinais de ninguém ali, e a porta do quarto também estava encostada. Quando fui atrás dele para falar sobre o acontecido, o encontrei na sala jogando com seu fone de ouvido. Com o tempo, tive mais experiências e ouvi alguns barulhos sem origem distinta. E vira e mexe tinha uma sensação estranha na nuca, como se alguém estivesse sempre atrás de mim, me observando. Contei a ele por diversas vezes sobre minhas experiências na casa, mas ele sempre ria e nunca acreditava em mim. Até que certa madrugada eu já me encontrava dormindo e ele estava acordado mexendo no celular. Nossos 2 cachorros estavam dormindo aos pés de nossa cama também. Por volta das 3 horas, um estrondo alto acordou a mim e despertou meus cachorros também, que em seguida começaram a latir e rosnar para algo que não podíamos ver, mas que aparentemente estava atrás da porta fechada de nosso quarto, que dava para o corredor. A essa altura, eu me encontrava completamente aflita e assustada, principalmente pela forma em que fui acordada. Meu noivo imediatamente se levantou, olhou pela janela e não viu nada. Em seguida saiu do quarto e depois voltou, pegou sua arma e me disse para chamar a polícia.
A expressão em seu rosto quando voltou para o quarto me disse tudo o que eu precisava saber. Alguém estava em nossa casa. Liguei para a polícia e fiquei na linha com a atendente. Meu noivo insistiu que ouviu e sentiu alguém andando no andar de baixo. Tanto que me fez ligar para a polícia. E isso ele jamais faria se não tivesse a certeza de que alguém estava lá. Demorou aproximadamente uns 10 minutos para 3 policiais chegarem à porta de casa. Em seguida, entraram e vasculharam toda ela, exceto o quarto onde estavam os cachorros, e não encontraram nada. Não havia nada que pudesse ter feito barulho. Todas as portas estavam trancadas com trincos e nada no andar de baixo havia sido tocado ou parecia estar fora de lugar. Procuramos em todos os lugares e não conseguimos encontrar nada ou o que tenha causado aquele barulho. Meu noivo disse que o barulho soava exatamente quando eu estava andando, como se estivesse tentando andar silenciosamente pela casa, passando pela sala de estar em direção à sala de jantar. E para deixar tudo ainda mais estranho, as câmeras internas da casa não captaram nenhum movimento. Era como se o barulho tivesse vindo do interior da casa correndo por ela, como uma espécie de vibração. Mas uma coisa vale mencionar. Ele e eu tínhamos acabado de conversar na tarde de domingo como eu estava convencida de que a casa era assombrada, e ele descartou completamente a ideia. Quais eram as chances disso acontecer às 3:30 da manhã do dia seguinte, quando só ele estava acordado? Seguimos ouvindo alguns leves barulhos e aquela sensação que não me deixava, mas não passamos nada mais tão assustador quanto aquela noite novamente. Quando era criança, tinha uma imaginação insana. Me lembro de muitos sonhos entre os 9 e 11 anos de idade. Naquela época, tinha um sonho recorrente quando morava na casa da minha avó. Eu ficava no que chamávamos de quarto rosa e meus pais dormiam na outra parte da casa. Por várias noites, acordei com uma mão decepada no meu rosto. Me lembro de tentar convencer os meus pais a me deixarem dormir com eles, lhes contando sobre a mão, mas eles me diziam que era apenas um pesadelo. E ao longo dos anos foram inúmeras as vezes que acordei dessa forma, com uma mão ossuda e dedos compridos que se aproximavam do meu rosto lentamente, me fazendo tremer dos pés à cabeça. A mim só restava cobrir o rosto com a coberta e ficar ali parado, até finalmente ser vencido pelo cansaço e pegar no sono novamente. Aos 17 anos, meus pais já haviam se separado e eu fui passar um final de semana na casa da minha mãe e de seu novo namorado. Estávamos jantando quando ele então puxou conversa, falando sobre como achava que a casa da minha avó era assombrada. Fiquei atento, porque sempre achei que a casa tinha algo de errado, além do meu pesadelo recorrente. Ele contou que dias atrás, quando tiveram que dormir lá, pois a saúde da minha avó com o tempo estava piorando, e acabaram se ajeitando no quarto rosa para passar a noite. Ele disse que a certa hora da madrugada foi despertado pelo som de algo se arrastando, e quando abriu os olhos, viu que parecia uma mão se encolhendo para trás da cortina. Fiquei realmente surpreso, porque não só parecia um pesadelo que eu tinha frequentemente na infância, mas também porque nunca havia contado isso a ninguém. De alguma forma, eu e esse cara tivemos a mesma experiência no mesmo quarto, na mesma casa e depois de anos. Não me senti tão louco depois disso, e agora fica uma pergunta: quantos daqueles pesadelos que pensei ter tido quando era criança não eram realmente reais? Tenho uma história que sempre guardo comigo e ainda me arrepia até os dias de hoje. Quando eu tinha cerca de 15 anos, minha família decidiu ver um filme em um dos cinemas mais antigos da minha cidade. Assim que nos sentamos, me lembro de uma senhora com cabelos loiros encaracolados sentada bem atrás de mim. Eu estava sentada diretamente na frente dela,
Enquanto o filme estava passando, eu lembro de sentir pequenos chutes na poltrona e o que parecia alguém tocando em meus cabelos. Como eu era jovem e um pouco tímida, não disse nada e apenas fiquei sentada em silêncio assistindo ao filme. Quando ele enfim terminou, eu só queria olhar para trás, porém, a mulher havia desaparecido. Nunca disse nada aos meus pais sobre isso, mas tive uma péssima sensação naquele dia. Passaram-se 2 meses e eu e meus amigos estávamos brincando do lado de fora da minha casa. A minha casa ficava em uma rua sem saída e o meu quarto dava diretamente para onde estávamos. Enquanto brincávamos, meu amigo me chamou dizendo: "Quem está no seu quarto?" E quando eu olhei e, para minha infeliz surpresa, era a mesma senhora do cinema que estava acenando para nós através da janela do meu quarto. Senti meu coração acelerar naquele momento. Ninguém estava em casa, pois meus pais e meu irmão estavam fazendo compras. E ela ficou ali, acenando para nós por alguns segundos, antes de sumir de nossa vista. Meu amigo viu tudo claramente quanto eu. Moramos naquela casa por mais 3 anos antes de nos mudarmos. Coisas semelhantes como sentir que estava sendo chutada ou mesmo meu cabelo sendo mexido enquanto dormia aconteceram algumas noites. É uma história estranha e não tenho explicação nenhuma para isso. Mas aquele dia na janela foi a última vez que vi de fato aquela senhora. Alguns anos atrás, nos mudamos da casa onde todos os eventos a seguir aconteceram. Não tenho uma explicação sólida para nenhum deles, mesmo após anos debatendo como poderiam ter ocorrido. E nem todas essas histórias são da minha perspectiva. Alguns dos meus outros familiares e um amigo também contribuíram para essas experiências. Minha família e eu somos muito religiosos e acreditamos em Deus e também em espíritos. Não sei se o fato de sermos supersticiosos poderia ter afetado a nossa percepção do que aconteceu diante de nossos olhos, mas para mim, elas realmente aconteceram. Voltando anos atrás para a nossa antiga casa onde tudo aconteceu, vou começar pelo que eu experimentei. Ainda estou apavorado com essa primeira experiência e me lembro exatamente de como me senti no momento em que ela aconteceu. Minha irmã e eu dividíamos um quarto naquela casa e tínhamos uma beliche nessa época. Ela ficava na parte de cima e eu na parte de baixo. Não tinha ninguém no quarto comigo e eu estava apenas envolvido com meu celular em minha cama. Nesse exato momento, a porta estava fechada e não era possível ouvir mais nenhum tipo de ruído em toda a casa. Tudo estava assustadoramente silencioso, até demais para 1 hora daquela em plena tarde. Claro como a luz do dia, ouvi uma respiração vinda da parte de cima da beliche. Como já disse, estava sozinho no quarto e parecia a respiração pesada de um velho. Claro que fiquei apavorado e prendi minha respiração para ter certeza do que estava ouvindo. E ouvi ela mais uma vez, em alto e bom som. Era assustador e eu não ia ficar lá. Literalmente saí correndo no meu quarto e até hoje não sei o que poderia ser. Mas com certeza não era eu e nem ninguém da minha família. Passado algum tempo, fui confrontado novamente por algo, mas agora no quarto dos meus pais, e mais uma vez estava sozinho em casa. Me lembro de estar sentado na cama deles, fazendo lição de casa ou algo assim, e juro por Deus que vi minha avó no quarto comigo. O problema é que ela havia falecido alguns meses antes. Também senti uma presença forte de algo assim que a vi. E foi uma sensação tão forte que lágrimas desceram dos meus olhos. Tudo durou apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para nunca mais me sentir confortável naquela casa. Como disse no início, não foi apenas eu que passei por situações apavorantes naquele lugar. Certo dia, minha irmã estava com uma amiga em casa, e elas assistiam a um filme na sala quando decidiram fazer uma pipoca.
Quando as duas chegaram até a cozinha, falaram que me viram sem dúvida nenhuma enquanto saía pela porta. E mesmo me perguntando sobre onde eu iria ou algo assim, eu não teria tido nenhuma reação e teria apenas saído. Só para ficar claro, essa era a única porta de entrada e saída da casa. Quando estavam voltando para a sala, se depararam comigo descendo pelas escadas. E pude ver a cara delas de espanto, como se realmente tivessem visto uma assombração. Confusas, me perguntaram por onde eu tinha entrado, já que alguns minutos antes me viram saindo pela porta. Mas eu não tinha ido a lugar nenhum naquele dia, e muito menos passado pela porta de casa. Esses tipos de incidentes se tornaram frequentes através dos anos em que vivemos por lá. E somente próximo à nossa mudança, em um churrasco de um dos vizinhos, minha mãe se deparou com a história trágica da casa. Um dos vizinhos, que tinha extrapolado um pouco no álcool, acabou falando mais do que deveria. Ele contou que anos atrás, antes de nos mudarmos, um homem havia sido assassinado dentro da casa. E nunca souberam, na verdade, o real motivo disso. Os outros vizinhos tentaram calá-lo, mas já era tarde demais e tal segredo teria vindo à tona. Um segredo que claramente a vizinhança não queria que outros soubessem, por um bom motivo. Não temos ideia de onde ou como tudo aconteceu, mas depois que minha mãe nos contou isso e de nos mudarmos da casa, nunca mais voltamos a vê-la novamente. E nem fizemos questão de nos aproximarmos daquela região. Preferimos esquecer aqueles dias e deixar apenas guardados como péssimas lembranças do nosso passado. Obrigado a todos por ouvirem essa história. Se gostou, eu realmente agradeceria se você desse seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos vemos em breve no próximo vídeo.